Como médica, que tipo de tratamento a senhora acha que dá um melhor resultado para um paciente fibromialgico? É como eu falei, né? Cada caso é um caso. Se o componente maior é de dor, eu utilizo bastante o tramadol, que é um opioide fraco. Se eu tenho associação, se o paciente ele apresenta associação com contratura muscular, nós associamos o miorrelaxante, que é a ciclobenzaprina. Se existem quadros depressivos associados ou de alteração de humor, é interessante também associar o antidepressivo como uma interação para melhora da dor, mas também como antidepressivo, propriamente dito. Então, a preferência é a duloxetina, amitriptilina, tá certo? Alguns casos, como eu falei, os canabinoides estão tendo boa resposta, mas é importante, aqui vai o meu alerta em relação à dose da formulação, porque algumas doses eles fazem mais efeitos colaterais por causa da metabolização hepática, e aí temos alguns trabalhos aí em andamento em relação aos derivados canabinoides para uso transdérmico, e aí vamos esperar esses resultados. Em relação, não faço só tratamento medicamentoso, como eu falei, são 3 pilares, então é importante que além do tratamento medicamentoso, o indivíduo seja orientado e bem orientado em relação à atividade física e também, além da atividade física, o apoio do psicólogo. É importante que esse indivíduo ele tenha um acompanhamento de psicoterapia, porque, como eu falei, é uma doença de alma sim, e aonde dói na alma, dói no corpo. Então, esses pacientes, eles precisam também de um suporte psicológico. Algumas pessoas mandaram para o meu privado essa pergunta. Em relação ao uso da maconha, é, como ela pode ser utilizada para fibromialgia? Através de chá, porque essa pessoa está querendo fazer uso de chás. Como é que essa substância é aprovada enquanto cientista, enquanto médica, enquanto pesquisadora para o paciente de fibromialgia? Olha só, na verdade não é a maconha, é o TCH, que é um componente, certo, canabinoide. Então isso é importante ser deixado claro. Já existem vários trabalhos mostrando resultados excelentes no controle da dor, da fibromialgia e também em relação à ansiedade, principalmente pacientes que têm um componente de ansiedade mais exacerbado no que diz respeito à doença. Então, os trabalhos mostram resultados positivos, sim, no controle da dor e da ansiedade. A questão são os efeitos colaterais. Então, é importante estar atento à dose. A dose é de 7,5 miligramas por dia, porque doses maiores geram efeitos colaterais também maiores, né, e mais frequentes. E os trabalhos mostram um percentual de 25% de efeito colateral, quando é utilizado de modo oral, tá certo? Mas existe, como eu falei, existem alguns estudos já sendo desenvolvidos para uso transdérmico, justamente porque a metabolização dessa substância ela é hepática. Então, isso tem causado alguns efeitos colaterais. Então, existem já trabalhos mostrando a eficácia e a minorizando os efeitos colaterais no uso, né? Então, os resultados em relação a quadros álgicos são positivos, sim. Como temos também várias outras questões aí que estão sendo utilizadas para controle da dor. Alguns pacientes, por exemplo, melhoram muito com a acupuntura. Isso é muito variável, cada caso é um caso. Então, a acupuntura tem sido também uma alternativa terapêutica para a questão álgica. Tem alguns trabalhos mostrando ozonioterapia, a parte de oxigenoterapia hiperbárica, alguns casos também de melhoria, são alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa linha terapêutica. Alguns casos de necessidade de estimulação magnética transcraniana, que são os casos em que, para ativar a função cerebral e regeneração glial. Então, como eu falei, cada caso é um caso para que nós possamos avaliar no contexto do modo geral e se fazer um planejamento terapêutico para o paciente especificamente. Além da vitamina D, existem outras minerais ou vitaminas que ajudam a ativar a fibromialgia? Que alguém está citando aqui o ferro que confunde com a fadiga confunde com a anemia, que pode, né, ativar a fibromialgia. É verdade isso, doutora?
Sim, algumas questões hematológicas, como eu falei, e também processos infecciosos podem agravar mais os quadros de dor, né? Mas principalmente quando existem doenças de base por trás dessas questões. Mas de um modo geral, quando existe um processo inflamatório, existe um aumento de ferritina. Mas como eu falei, a doença não é de origem inflamatória. Então, as questões em relação ao ferro, elas podem estar relacionadas à doença de base, tá certo? Mas não especificamente à fibromialgia propriamente dita. A questão da vitamina D é porque ela tem relação com o limiar de dor. Então, isso agrava mesmo o quadro álgico, né? Então, é importante que ela esteja controlada, que ela esteja em níveis adequados, para que isso não interfere, para que isso não interfira na questão álgica do paciente, né? Qual gênero tem mais predisposição à fibromialgia? Homem, mulher, qual sexo? E em que faixa etária geralmente a fibromialgia costuma ativar no corpo humano? A faixa etária mais prevalente é de 30 a 55 anos, mas isso não isenta que existam casos de adolescentes, 16, 20 anos, com fibromialgia. Agora, a faixa etária mais prevalente entre 30 e 55 anos. Acomete mais mulheres do que homens, certo? E alguém já está querendo adquirir o canabiol por aqui. Não é com a gente, não. Ai, qual a sua opinião em relação à fibromialgia? Sobre o fato dela estar dentro de uma gama de doenças reumatológicas, ela não ser considerada autoimune em termos primários e sim secundários, porque tem um fator. E qual a sua opinião enquanto pesquisadora em relação a isso, doutora? Porque tem algumas pessoas insistindo nisso, eu acredito que ou perderam o início da live ou não entendeu de fato. Na verdade, a causa da fibromialgia ela é desconhecida. O que se sabe é que existe uma desregulação de substâncias químicas produzidas pelas células neuronais, em que envolve que são os neurotransmissores, em que envolve tanto a serotonina como a noradrenalina, certo? Na captação desses neurotransmissores. E isso causa uma hipersensibilidade à dor, né? E aí, por isso, essa importante questão álgica da fibromialgia. Em relação à autoimunidade, como eu falei, 70% dos casos de fibromialgia eles são secundários a doenças primárias reumáticas autoimunes. Então, ela pode acontecer como uma expressão clínica de doenças como artrite reumatoide, lúpus, hipotireoidismo relacionado à tireoidite Hashimoto, que tem um componente autoimune, diabetes. Então, o que se sabe é que ela pode estar sendo a expressão clínica dessas doenças de base, mas a fibromialgia tem uma fisiopatogenia autoimune. Ela está relacionada a essas doenças que têm já comprovadamente uma fisiopatogenia autoimune, tá certo? Então, isso é muito importante estar claro, até mesmo porque os tratamentos de fibromialgia não envolvem contextos relacionados à autoimunidade, como, por exemplo, imunossupressores, imunobiológicos. O que se tem é que a fibromialgia está dentro do contexto secundário relacionado a essas doenças, tá bem? Ok, doutora, qual a relação da fibromialgia com a síndrome do intestino irritável? Sim, a fibromialgia também ela pode estar dentro do clínica. Então, os indivíduos que têm o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, eles podem expressar sintomas fibromiálgicos. Então, aqui travou para mim. Tá me ouvindo, Cláudia? Tá me ouvindo? Travou um pouco agora, não estou te ouvindo.
Cláudia, tá me ouvindo? Agora estou, tinha caído, foi a conexão. Agora foi a conexão e foi a minha dessa vez. É, Tem o seu Marcos certo. e Marta Azevedo, acho que é uma conta conjunta de casal, né? Diz assim, doutora Mônica, qual a sua opinião sobre a importância do paciente fazer parte de um grupo de apoio, como a Abrace e outras associações, e conhecer outros pacientes com a mesma patologia? Isso faz bem a nível psicológico? Ah, é fundamental. Eu acho fantástico, eu apoio completamente, porque é importante que os pacientes, inclusive eu estimulo isso, porque é importante que os pacientes eles tenham contato com outros portadores, que dividam as informações, né? Que compartilhem disso, porque o fibromialgico ele é um indivíduo de dor solitária, desesperadora e descompreendida. Então, muitas vezes eles não são compreendidos pela dor. Então, o apoio de uma associação é fundamental. Eu sou completamente a favor e eu estimulo meus pacientes a fazerem parte, até mesmo para também compartilharem da sua, é, da sua experiência em relação à doença e também ouvirem outras pessoas que estão com os mesmos sintomas, que vivenciam as mesmas questões. E como nós sabemos, a fibromialgia é uma doença que tem muita relação com a questão emocional. Isso também é trabalhado dentro do contexto da associação, da questão em conjunto com outros pacientes. Então, eu sou completamente a favor e estimulo, sim, essa participação em associações. Doutora Mônica, muito obrigada. A senhora é 10. As pessoas estão aqui rasgando a senhora de elogio. Todos adoraram. Eu gostaria de comunicar ao pessoal que a gente gravou a live, mesmo com essas falhas, está gravando. Vamos colocar daqui a pouco no YouTube. Abraço Associação Baiana. Se quiserem falar com a doutora, marcar com a doutora, fala depois no privado aí, pedindo que a gente vai estar passando, tá bom? Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu é que agradeço mais uma vez, Cláudia, a sensibilidade pelo tema, que é super importante. E só queria deixar uma mensagem para os portadores de fibromialgia. Sejam simples, sejam algo que vocês acreditem, sejam algo que vocês entendam e sigam sempre o coração e a alma. Obrigada, doutora. Ô, gente, não posso prolongar, porque se eu não fechar agora, não encerrar o Instagram, encerra também. Mas obrigada, doutora, obrigada. Obrigada, gente, pelo apoio. Um Um beijo. grande abraço a você, Cláudia, e a todos. Tchau.